Olá, eu sou o professor André Santos e agora vamos dar continuidade aos estudos do inglês instrumental. Nessa segunda competência, iremos aprender a como aplicar a técnica de leitura skimming. Tipos de leitura. Cada situação exige diferentes tipos de leitura. Nem sempre você poderá ler o texto por completo, mas muitas vezes isso nem é necessário. A técnica de leitura escolhida dependerá do objetivo da leitura. É preciso se lembrar que há diferentes tipos de situações. Às vezes estamos em casa com mais tempo ou no trabalho com menos tempo, e cada uma dessas situações vão exigir um diferente tipo de leitura. Para exemplificar esses tipos de situações, a professora Simone falará um pouquinho com você. Vamos assistir? O mundo é cercado de textos, sejam eles textos impressos, sejam eles textos digitais. Então, a gente tem um mundo de textos nos rodeando e nos cercando. Então, seria interessante que quando a gente vai trabalhar com textos no dia a dia, ninguém vai ler detalhadamente nenhum texto. A gente passa os olhos por ele. Em outras palavras, a gente faz um skimming destes textos. Olhe, por exemplo, aqui, quando a gente lê uma tirinha no jornal, quando a gente, de repente, decide fazer uma receita especial para alguma visita, a gente folheia nosso livro de receita, ou melhor, a gente pega o nosso tablet e dá uma folhadinha para ver o que a gente vai achar de receita. Pode ir no YouTube e assim por diante, mas a gente está vendo textos, sejam eles orais, sejam eles escritos. E olha mais que interessante, a gente pode olhar gráficos, a gente pode querer entender o que acontece, né, no mundo e saber quanto está a nossa economia, por exemplo. E isso é uma coisa bastante interessante. Que mais? A gente vai olhar a previsão do tempo, nada detalhado, simplesmente passar o olho para saber, nossa, será que hoje está quente ou frio para eu vestir esta roupa? E uma coisa mais interessante também é quando a gente está no mundo acadêmico. E no mundo acadêmico vocês vão ver que a gente vai passar a ler muitos abstracts no cotidiano para que a gente possa saber se vou querer ler esse texto ou não, sobre qual é o assunto deste texto ou não, certo? Além disso, a gente também pode estar pensando em fazer uma viagem e pegar um folheto de viagens para saber do que ele se trata, tá certo? Outra coisa, a nossa famosa internet, onde a gente vasculha ali o dia inteiro ou passa horas e horas. Então, a gente pode ir no Face só para saber o que as pessoas estão nos dizendo no cotidiano, tá? Você percebeu como há diferentes tipos de leitura? E um tipo de leitura que vai ser extremamente importante para o seu conhecimento é o skimming. Vamos lá? O que é skimming? É uma técnica de leitura abrangente, que exige a habilidade de inferir ideias para obter a compreensão geral do texto, o mais rápido possível. Olhando rapidamente o texto e observando alguns itens importantes, é possível obter a ideia geral dele, sem necessariamente lermos cada detalhe. Quando utilizar o skimming? Em 3 situações diferentes: antes da leitura, na revisão e na leitura em si, sem atenção detalhada. Antes da leitura, estando atento aos detalhes extratextuais, como imagens, figuras e tabelas. Durante a revisão, quando você quer confirmar uma ideia. E também na sua primeira leitura, quando não damos uma atenção detalhada ao texto. Aplicando o skimming. Os olhos devem percorrer o texto somente para descobrir o que há de mais importante nele, suas principais ideias, buscando assim ter uma visão geral de seu conteúdo. É importante se lembrar que não podemos fazer uma leitura detalhada do texto. Você deve se ater apenas às informações importantes que existem nele. Dicas para aplicar o skimming. Leia o título. Leia a introdução ou parágrafo inicial, leia o primeiro parágrafo completamente, leia os subtítulos, leia a primeira frase dos outros parágrafos. Por que destacamos esses pontos? Porque geralmente as informações relevantes se encontram neles. Por isso, sua atenção deve estar voltada para eles. Para um skimming efetivo, corte o costume de ler palavra por palavra, utilize seu conhecimento prévio sobre o assunto do texto, domine as estratégias que lhe ajudarão nesse processo. Atente ao contexto em que o texto está inserido. Corte o hábito de ler palavra por palavra, pois ele fará com que você perca seu tempo produtivo. Além disso, utilize seu conhecimento prévio, pois ele lhe será útil para a melhor compreensão do texto que você está lendo. Domine as estratégias que lhe ajudarão nesse processo. E se atente ao contexto ao qual o texto está inserido, pois um determinado tema pode ser abordado de diversas formas. Muito depende do contexto em que ele está inserido. O que procurar ao utilizar o skimming? Palavras, dicas que respondam quem
o que, quando, porquê e como. Substantivos próprios. Palavras diferentes, especialmente com letras maiúsculas. Numerações. Adjetivos qualitativos, melhor, pior, etc. Itálico, negrito, sublinhado, asterisco, etc. Essas características geralmente se destacam no texto e trazem informações chaves para o seu entendimento. No caso de substantivos próprios, numerações, negrito, itálico, etc., fica ainda mais fácil identificá-los, pois estão extremamente destacados no texto. Fiquem atentos a todos eles. Que tal realizarmos a prática do skimming? Vamos ver o texto? A primeira coisa que iremos notar no texto é o seu título. World Cup won't lift Brazil's economy. A palavra economy nos diz que o texto falará sobre a economia, especificamente do Brasil. E há a presença de outra palavra negativa no título, won't, que nos informa algo negativo a respeito da economia brasileira. Indo além do texto, notaremos a presença de alguns números. 7, com 7%, que é 7%, 11.5 billion, ou seja, 11,5 bilhões, e 2 trillion economy, ou seja, economia de 2 trilhões. Ao longo do texto, algumas palavras como substantivos próprios nos ajudarão a entender melhor que o texto fala sobre como a Copa do Mundo não acrescentará muito à economia brasileira. Você percebeu que as técnicas exploradas durante a aula te ajudaram a aplicar o skimming no texto mencionado? Muito bem! Dessa forma, finalizamos a segunda competência dos estudos do inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado e que aprofunde seus conhecimentos no material didático. Até a próxima!